Olá, pessoal. Bom, dando prosseguimento, então, nos slides referentes à representação de dados por meio de, ou visualização de dados por meio de gráficos, nos slides passados, aí, nos slides anteriores, a gente conversou sobre alguns tipos de gráficos mais adequados quando a gente está trabalhando com uma variável qualitativa, ou seja ela nominal ordinal, ou com uma variável quantitativa discreta. Aqui nessa sequência, a gente vai conversar sobre alguns gráficos para variáveis quantitativas contínuas, né? Eu lembro vocês, como eu falei, que existe uma infinidade, né, de diferentes tipos de gráficos aí que são utilizados, seja na literatura, em jornais e por aí vai, né? E eu imagino aí que vocês já viram vários desses tipos de gráficos, tá? Uh, eu vou trazer aqui alguns coringas, né? Então, agora para as variáveis contínuas. O super coringa da variável quantitativa contínua é a representação por meio de um histograma, tá? A gente já vai conversar melhor sobre ele. E eu estou trazendo um extra também, que é um diagrama de dispersão, que é quando a gente está trabalhando com duas variáveis. Esse extra aí que eu estou trazendo é para tentar instigar vocês um pouco mais a gostarem dessa parte de análise de dados, de visualização de dados, tá? Eu vou trazer alguns exemplos bem interessantes e para a nossa disciplina em particular vai ser interessante talvez para o desenvolvimento do trabalho de vocês. E novamente as reticências aqui, os três pontinhos, para indicar que existe aí essa gama gigantesca de diferentes tipos de gráficos aí, tá? E obviamente, pessoal, durante essa disciplina e nas próximas, a gente pode, ou na próxima, né, em técnicas estatísticas de predição, a gente vai utilizar aí outros gráficos, né? A gente vai ver outros gráficos também, tá? Perfeito. Então, o histograma. O histograma nada mais é do que a versão do gráfico de barras, só que para uma variável quantitativa contínua. Tá? Eu estou trazendo um exemplo aqui para vocês, é o mesmo exemplo que a gente utilizou na construção das tabelas de frequência por intervalos. Né? Então, de novo, uma variável quantitativa contínua. Aqui no caso, a gente tinha as horas jogadas de Counter-Strike num servidor, né, por 24 jogadores. Então a gente tem 5 classes aqui nessa tabela de frequências por intervalos. A gente tem as frequências absolutas. Aqui, obviamente, eu estou suprimindo, tá? Outras colunas complementares, como a gente viu, né? Frequência relativa, frequência absoluta acumulada e frequência relativa acumulada, porque a construção do histograma depende única e exclusivamente dos intervalos utilizados e dos valores aí, ou da frequência absoluta observada, tá? E total 24 jogadores. Então tá. Do lado direito a gente tem um histograma, então a mesma coisa que a gente viu ali no vídeo passado. Existem elementos essenciais, então aqui no caso a gente tem o título da figura, que vai indicar o que a gente tem dentro do gráfico, então horas jogadas de Counter-Strike no servidor. A gente tem os eixos, né, o nome dos eixos, então horas jogadas e frequência absoluta observada em cada um dos intervalos. E a gente tem as escalas, né? Bom, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, se vocês lembram, quando a gente estava construindo um gráfico de barras, eu comentei com vocês que as barras lá atrás, elas tinham que ter um gap, né, um intervalo entre cada uma das barras, para dar a noção ou a ideia de que a gente estava trabalhando com uma variável quantitativa discreta. Mas aqui no histograma, como a gente estava trabalhando com uma variável quantitativa contínua, essas barras, elas necessariamente têm que estar todas grudadas, né? Então, não existe nenhum espaço entre essas barras, em nenhuma dessas barras. Por quê? Justamente para dar uma ideia visual, uma ideia gráfica para a gente, de que a gente está trabalhando de fato com uma variável quantitativa do tipo contínua. Como é que a gente constrói essas barras? Bom, se vocês observarem aqui na escala, essa escala, os números que estão representados aqui, eles são exatamente os mesmos números dos limites aqui dos intervalos dessas classes, né, ou dessas classes aqui. Então, a gente tem como o limite inferior da primeira classe 10 horas, e o meu gráfico aqui está começando nas 10 horas. E o último intervalo, né, o limite superior, 47 horas. E o gráfico aqui, o histograma, está terminando nessas 47 horas. Então, as barras elas vão representar justamente cada um dos intervalos. O primeiro intervalo vai de 10 horas a 17,4 horas. Essa primeira barra, então, vai de 10 horas até 17,4 horas. Segundo intervalo, de 17,4 horas até 24,8. De 17,4 até 24,8. Terceiro, 24,8 a 32,2. 24,8 a 32,2. E assim por diante,
até o limite superior da última classe. Então, novamente, as barras são exatamente iguais aí aos intervalos. Estão grudadas porque a gente está trabalhando com uma variável quantitativa contínua. Variável quantitativa contínua pode assumir qualquer valor na reta real. E a interpretação desse gráfico é a mesma ali do gráfico de barras, né? Então a gente vê a frequência absoluta. Então, por exemplo, 4 pessoas jogaram aí entre 10 e 17,4 horas. 7 pessoas jogaram entre 17,4 e 24,8. 7 pessoas também jogaram entre 24,8 e 32,2 horas, e assim por diante. Tá? A interpretação é bem tranquila, né? Então o que eu só chamo a atenção para vocês é que essas barras elas são todas grudadinhas, indicando visualmente que a gente está trabalhando com uma variável contínua. Perfeito. Então, dando sequência aqui, o diagrama de dispersão. O diagrama de dispersão, né, só fazendo uma analogia para o que a gente viu lá nas tabelas, né, de contingência. O que era a tabela de contingência? Na tabela de contingência, a gente conseguia colocar informação sobre duas variáveis qualitativas, né, em geral, distintas. Então, o cruzamento da informação, né, como que essas variáveis elas se relacionavam. Aqui no diagrama de dispersão, a ideia é a mesma. Tá? A gente vai cruzar duas variáveis, só que agora quantitativas, tudo bem? Então, a gente vai trazer uma informação conjunta dessas duas variáveis e mostrar graficamente como que é o relacionamento entre essas duas variáveis, né? Como que essas duas variáveis se comportam. Então aqui no caso, pessoal, esses pontinhos aqui significam, por exemplo, né, vamos pensar nesse último pontinho. Então esse diagrama de dispersão, né, em primeiro lugar, desculpa, ele tem pontos referentes, ele é construído baseado no PIB per capita dos países aí, de alguns países no mundo, versus a expectativa nesses países, tá? Então vamos olhar esse último pontinho aqui do gráfico. Ele está a esse país especificamente, não vou saber qual que é agora, mas esse país especificamente, ele tem um PIB per capita próximo de 50 mil e uma expectativa próxima de 80 anos. Tá? Então essa é a ideia, a gente consegue ver facilmente qualquer um desses pontinhos o que está acontecendo. Então esse aqui tem um pouco menos de 20 mil, com expectativa de vida próxima a 70 anos, e assim por diante. A gente vai conversar melhor sobre esses diagramas de dispersão e como mensurar esses tipos de relacionamento na próxima disciplina, que é de técnicas estatísticas de predição. Mas, mesmo assim, a gente consegue tirar algumas conclusões aqui. Por exemplo, me parece que quanto menor o PIB per capita dos países, menor é a expectativa de vida deles. Tá? Conforme esse PIB per capita ele vai aumentando, né, então, conforme o valor da variável x aqui vai aumentando, ou do eixo x vai aumentando, essa expectativa de vida ela também aumenta, né? Então é basicamente isso aí, tá? A gente vai conversar melhor sobre o diagrama de dispersão na próxima disciplina, mas a gente consegue notar alguns padrões, né, vamos dizer assim, sobre o relacionamento de duas variáveis quantitativas nesse caso. Certo, então apresentei o gráfico de pontos ali, o gráfico de dispersão. Será que a gente consegue introduzir mais informações aqui nesse gráfico? A resposta é sim, né? Então, no gráfico anterior, a gente tinha os pontos todos do mesmo tamanho, todos das mesmas cores e assim por diante. Aqui a gente está introduzindo uma nova variável, tá? Então, os pontos eles não são mais do mesmo tamanho. Então, tem pontos bem pequenininhos, como esse aqui, e pontos bem grandes, como esse aqui. Nesse caso aqui, a gente tem uma extensão do diagrama de dispersão que a gente chama de diagrama de bolhas, tá? O que a gente tem de informação, né? O que significa, o que a gente está trazendo de nova informação nesse gráfico? Então, de novo, a gente tem o PIB per capita dos países, de novo, a gente tem a expectativa de vida, e o que significa esse tamanho dessas bolhas, né? Então, a gente precisa, para que o gráfico seja completamente compreensível, a gente precisa agora de uma legenda. Então, nessa legenda, a gente tem que, quanto maior for a bolha, né? Quanto maior for essa bolinha, maior é o tamanho da população daquele país, tudo bem? Então, essa bola aqui gigante, a maior bolinha que a gente tem aqui, provavelmente é a China, certo? Então, a gente tem a informação da variável PIB per capita, a gente tem a informação da expectativa de vida, e agora a gente tem a informação sobre o tamanho populacional. Será que a gente conseguiria adicionar outros elementos dentro desse diagrama de bolhas? A resposta é sim. A gente poderia colorir ele, por exemplo, né? Agora com uma variável qualitativa, na verdade. Mas, de novo, a gente tem PIB per capita, a gente tem expectativa de vida. Na nossa legenda aqui, tamanho das bolhas
é o tamanho da população de cada um desses países. E o que a gente adicionou de informação? A gente adicionou de informação uma variável qualitativa nominal agora, nesses diagramas. Lembrando, é uma extensão do diagrama de dispersão. A gente está trazendo o continente de cada um desses países. Cores diferentes, então, implicam em continentes distintos. Tá? Então, a cor vai indicar para a gente de qual continente o país é proveniente. Então, cor azul aqui no caso é América, cor vermelha África, cor verde Ásia e assim por diante. Tá? Qual que é o diferencial de um gráfico? Né? Claro, eu estou apresentando aqui no slide para vocês, são gráficos que são estáticos, né? A gente não está movendo eles. A tabela também é estática. Só que o gráfico não necessariamente precisa ser uma coisa estática. A gente pode, sei lá, construir um GIF, por exemplo, né? Então eu vou finalizar esse conjunto de slides com essa pergunta, né? Como que a gente pode tornar a visualização de dados mais atrativa? Então a resposta que eu já dei no slide anterior era justamente tentar, talvez, colocar vida no gráfico, né? Vida no sentido de animação no gráfico. Tem um exemplo que ficou bem famoso, tá? Que está no YouTube, esse link que está disponível aqui, né, no slide, eu vou disponibilizar ali no Moodle direto também, mas de um professor sueco que ele utiliza exatamente essas variáveis que a gente acabou de ver e ele anima o gráfico de acordo com os anos. Então dá para a gente ver, né, num processo temporal, num processo de tempo, o que vai acontecendo com os países, né, de acordo com o PIB e de acordo com a expectativa de vida de cada um desses países. E a gente consegue construir também essas animações no R, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso também, tá? Mas a princípio, nesse vídeo era isso. Muito obrigado.